Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrickson, trazendo aqui um conteúdo diferente hoje, falando sobre o despertar espiritual, né? Hoje, como em comemoração aos 2.000 inscritos, quis trazer temas diferentes. Vou até deixar eles nas pastinhas separadas dos signos, né? Que normalmente eu faço leituras dos signos através do tarô, do baralho cigano, mas hoje é leitura diferenciada. Leitura não. Quero contar um pouco da minha experiência com o despertar espiritual, certo? O que é o despertar espiritual? Como que a gente costuma a chegar nessa situação, nesse nível, né? Muitas pessoas acabam não entendendo um pouco, mas e o que seria o despertar espiritual? Ah, então eu despertei, isso daqui é algo bom. Não, gente, o despertar espiritual ele não é bom, tá? Já começando por aí, porque o despertar espiritual, ele te faz enxergar a vida totalmente diferente daquilo que vocês estão acostumados, ou então diferente do que talvez a sociedade, o mundo te impõe. Então, por exemplo, nós estamos acostumados que crescer, não, é estudar, trabalhar, casa, material, família, entendeu? Tudo separadinho, tudo por etapas, né? Até você alcançar, digamos aí, o tal sucesso e a plenitude. Mas e quando você alcança isso, né? Hoje temos muitas pessoas que elas alcançam realmente o sucesso, mas se sentem vazias. Que hoje que tem carro, que tem moto, que tem sucesso, que tem fama, que tem cara de bilhões, e todo aquele material, ele não vai te suprir, não vai suprir as suas necessidades que você talvez está buscando, porque o material, ele é físico, mas e o espiritual? O que que te preenche internamente? Então, aí já começa também a entrar muito essa questão do que é o despertar espiritual para algumas pessoas. Mas eu quero contar um pouco da minha experiência com esse despertar. Primeiro que tudo fica chato, tudo fica muito chato. Você começa a questionar tudo, 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 tudo. Você questiona o que que você está fazendo aqui, qual é a sua missão. Você começa a ter insônias, você começa a ver algumas coisas do seu cotidiano que você fala, meu, por exemplo, por que que aquela pessoa não parou para aquela velhinha atravessar? Aí você fala, nossa, aí você já começa a questionar o cara do carro, você fala, nossa, que desumano, o cara não parou, que não sei o quê. Então você começa também a ver as coisas com muito compaixão, sabe? Você começa a ver muito o lado do próximo, você fica bastante sensível a tudo e a todas as pessoas, principalmente, né? Pelo menos fiquei bem mais sensível com as outras pessoas. Hoje eu olho para alguém e eu consigo às vezes enxergar um pouco a alma dela, assim, sabe? Parece que eu sinto que a pessoa tá coisando. Daí é muito médio de cura, tá? A média de cura também traz muito isso, né? E agora que eu comecei nessa fase de querer trazer temas diferentes, tá me vindo tantos temas agora, gente. O médio de cura também eu vou trazer para vocês. Mas o despertar espiritual ele não é fácil, porque traz esses questionamentos. Quero trazer alguns tópicos também, né, de como eu sei que eu estou despertando. O primeiro são os questionamentos, né? São os questionamentos de tudo. Tudo você questiona, tudo você traz um porquê, tudo você vai achar que não é certo, né? Ainda mais nessa situação política que vivemos. Fala, meu, isso não é certo. Entende? Você começa a entrar numa fase de discordar das pessoas, tem dificuldade em seguir regras também, né? Então, normalmente, quem passa por um despertar tem dificuldades em seguir regras. Acho que o segundo tópico aqui, né, é quando você começa a ter uma sensibilidade maior, tanto experiências espirituais, né, como sonhos lúcidos, sonhos vividos, né? Então são temas que eu vou trazer futuramente também para você. Você começa a ter muito disso. Um tópico também aqui que é interessante, que fez também muita parte da minha vida, foi os estudos.
começar a estudar tudo, tudo sobre espiritualidade, física quântica, eh, projeção astral, budismo, espiritualidade em geral, kardecismo, né? Eu comecei também muito nessas fases mais espirituais de Allan Kardec, de começar a assistir filmes também, você começa a assistir mais filmes, você começa a se interessar por conteúdos extremamente espirituais. Né? Quem já assistiu aí o filme A Cabana, é incrível esse filme, né? Que trata sobre um filme de perdão. Tem um filme também muito bom, tem até na Netflix, que se chama Quarto de Guerra, tem o The Away, tem outros temas aqui que eu vou trazer futuramente também de filme para vocês, muito bom assim, para quem quer começar um despertar espiritual, certo? Uma fase também do despertar espiritual é o autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento. Então você começa a olhar mais para si, você começa. O que que você gostava de fazer antes? Por exemplo, eu, Henrique, eu era muito baladeiro. Não vou falar que hoje eu não vou, não frequento esse lugar. Eu chego a ir, mas fico 2 horas e quero ir embora. Falo pra vocês isso. Né? Mas não é um ambiente ao qual eu me sinto mais à vontade, por causa que tem muitas pessoas. Eu sei que as intenções das pessoas que estão naquele ambiente não, às vezes é favorável, tem uns que vai realmente para se divertir, outros não. Hoje, antigamente eu sentia muita culpa disso. Ai, tô indo, vou curtir, vou beber, pererê, parará. Eu acho que nada com exagero é errado. E hoje em dia também você começa, você que tá passando por despertar espiritual, hoje você começa a discernir muito esse negócio do que é certo e errado. E você fica questionando, mas será que isso é certo? Será que isso é errado? Só que se você entra, pra você que ainda tá despertando, entra nessa paranoia, meu, você pira. Você começa a deixar de fazer um monte de coisa que você gosta. Entende? Então, comecei a cortar situação de balada, de barzinho, essas coisas. Hoje eu vou assim, mais coisa rápida. Tá? Somos humanos, temos que viver experiências humanas. Estamos aqui para viver essa experiência humana também, né? Mas o despertar espiritual é bem disso, pessoal. Aí você começa a sentir também o seu espírito, seus mentores mais próximos, sabe? Você começa, porque eles estão sabendo que você tá ali em um despertar espiritual, então seus mentores ficam mais próximos a vocês, te trazendo insight. Você começa a receber algumas mensagens. Eu às vezes acordo com, ainda mais eu que tenho alguns sonhos, eu acordo assim anotando, desenhando coisas assim que eu falei, meu, isso daqui ia virar um livro incrível. Porque é umas coisas que. É umas mensagens que não. Acho que outra pessoa assim não recebe. Eu acho que muitos recebem, né? Mas é muito difícil explicar. Para quem está passando por despertar espiritual, tem uma sincronicidade muito grande com o universo. Começa a ver horas iguais. Nossa, eu então. Quando eu percebi isso, que foi muito engraçado, eu falei, gente, eu tô toda hora vendo a hora igual, eu não aguento mais ver a hora igual. Aí eu pesquisava. Eu era o doido de pesquisar, né? Aí eu cansei. Aí hoje em dia eu pesquiso uma ali, outra aqui, né? Mas enfim, o despertar espiritual também, ele traz grandes consequências. O porquê? Porque vem os testes. Filho. Então, quando você entra, eu vou falar aqui dos testes e eu vou falar do momento de introspecção, porque a pessoa que ela passa pelo despertar espiritual, ela quer ficar sozinha. Eu, por exemplo, eu fico muito sozinho, eu quero me isolar. Tem dia que eu tô muito social, que eu quero conhecer o mundo, que eu quero sair, que eu quero. Tem dia que eu quero só ficar no meu quarto e eu fico dias, dias e dias. E às vezes quando eu saio, parece que eu tô em um outro mundo. Eu falo, "Ah, vamos lá, como você é? Socializar." Então a pessoa ela fica mais introspectiva. Só que nisso vem as situações dos testes também, tá, pessoal? Para quem tá entrando num processo de despertar espiritual, vem os testes. O que são esses testes? Parece que a sua vida ela vira assim, ó, de ponta cabeça. São pessoas próximas que falecem, né? Pelo menos eu, nessa situação,
Eu enxergo o processo do desencarne algo muito natural. Eu chego a ser até muito frio. Não é que eu não concordo, porque eu sei que tem um pós. Então acho que não sei se isso me conforta de alguma forma, mas como eu já perdi pessoas próximas, eu sempre fui muito assim frio em saber lidar com a situação. Amigos também eu olho assim que hoje, recentemente eu perdi, falo, nossa, aquela pessoa tal, era próximo. Eu falei, meu, seguiu a missão dele. Então você começa também a aceitar algumas coisas. Então, quando eu entro aqui na parte dos testes, parece que vem mais desafios para você, porque o despertar espiritual, como a gente fala sobre o mundo invisível, né? Outros seres que estão aqui presos na Terra, que desencarnaram e ainda estão presos na Terra, ou outras espiritualidades de densidade mais densa, você acaba sendo uma ameaça para eles. Você acaba sendo uma ameaça para ele. Ele fala, opa, por que aquela pessoa está diferente? A sua luz muda. Sua luz muda. As pessoas olham para você diferente. Parece que as pessoas querem desabafar com você, querem conversar com você, acham você curioso, acham você fora do normal da casinha, digamos, né? Como diz o Charlie Brown, só os loucos sabem, né? E E vem esse tipo de testes assim para você, sabe, pessoal? De como você agir como uma outra pessoa. Mas eu quero entrar nesse assunto importante aqui dessa batalha, né? Dessa situação de. Eu tô fugindo do tema. O TDAH. Tô tentando não fugir, é que tá me vindo várias coisas para falar. É canalizado isso, tá? Pode entrar também num processo de. Eu posso estar aqui fora das cartas, mas pode vir como canalização para mim também, né? Que aí eu sinto a presença dos mentores para mim tentar explicar para vocês. Mas esses ataques espirituais, esses testes que acontecem, eles vão ser mais fortes, tá? Então, acontece perdas inesperadas, né? Tudo para você ficar baixo, para você entrar em uma frequência negativa baixa. Que é isso que eles querem, entendeu? Para você não poder evoluir, porque nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer, entende? Eu costumo usar muito como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo aqui, é, ele foi um ser muito evoluído na Terra. Naquela época não tinha tecnologia para isso, né? Mas a missão de Jesus que eu creio aqui é muito sobre o amar, sobre ele tinha um amor incondicional pelas pessoas incrível, né? Que hoje quando eu vejo as igrejas aí pregando tal palavra, ou até pessoas que são da igreja, que hoje em dia, ao invés de acolher e abraçar algumas pessoas, né, acaba julgando, entende? Não é isso. Você não tem que dar a mão para outra pessoa julgando ela. Ó, eu tô te ajudando com isso, mas eu quero, vai, digamos, algo em troca. Não é assim, gente. Jesus Cristo não quis trazer isso pra gente. Então, quando você passa por essa fase de despertar espiritual, a compaixão, ela vem muito dentro de você, entende? E vem os testes, né? Eu tô falando só de testes, 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 mas quais são esses testes, Henrique? São isso, gente. São situações corriqueiras que vão acontecer com vocês, que vão te colocar à prova do que você veio aqui. Por exemplo, vai, briga de trânsito. Tô lá dirigindo meu carro, tal, tal, tal. Do nada, você nem fez nada pra pessoa, aí vem aquele cara, pá, 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 querendo briga, querendo confusão, né? Ali você que está no despertar espiritual, você está sendo colocado em teste. Você vai rebater com a pessoa? Você vai ali, digamos, devolver da mesma moeda? Não. Não, você está em evolução, cara. Então você vai conversar de uma forma civilizada, obviamente, né? Mas você vai mostrar para aquela pessoa que veio com 7 pedras na mão que você não está no mesmo nível dela. Entende? Então o despertar espiritual ele traz muito dessas questões. E você também percebe, sabe? Eu acho que vocês acabam percebendo coisas assim com muita facilidade. Então, por exemplo, vocês desviam de caminhos, às vezes você tá andando por um caminho, você fala, opa, pera aí, eu vou passar por esse caminho hoje.
Entende? É um alerta, porque a espiritualidade ela vai estar mais próxima a vocês. Mas é isso, o despertar espiritual ele tem muito dessas fases, né? No meu despertar espiritual, eu tive muitas crises existenciais. O que são as crises existenciais? É você se perguntar sobre as coisas. Às vezes você não quer nem mais viver, gente. Sério mesmo, juro. Porque você é como se você lesse um livro começando pelo final. É bem incrível. Não que para quem está passando por um despertar espiritual, ou tendo uma crise existencial, eles sabem de tudo. A gente não sabe de tudo. Esquece isso. Eu não vou falar assim, ah, eu sei de tudo. Entende? Não sei. Eu tô aprendendo cada vez mais e me surpreendendo cada vez mais. Mas tem muita coisa que você acha que não tem graça, não acha mais graça. Entende? Tem muita coisa que você vai falar, ah, isso de novo, isso aqui, ó, piriri, parará. Enfim, e o despertar espiritual ele chega às vezes deixar a pessoa em um nível de querer desistir da vida, porque você vai falar, ah, então é isso. Pronto, eu já sei, o que que eu vou fazer aqui agora? Entende? Mas se você ainda está aqui, é porque a sua missão ela realmente não acabou. Entende? Ela não acabou. Você precisa passar por algo, você precisa ensinar algo. A gente tem que deixar o nosso legado, pessoal. Eu sou muito disso, assim, acho que a gente tem que deixar um legado, assim como Jesus Cristo deixou para nós um legado de amor incondicional, de situação aí que só Ele mesmo poderia passar, entende? Eu acho que a gente tem que deixar esse legado. Hoje, por exemplo, se você fosse aí ter um desencarne, como que as pessoas lembrariam de você? Entende? Como uma pessoa boa. E o nosso futuro, o futuro hoje, assim, digamos, do nosso planeta está na mão das crianças, né? Então, você é um bom pai, você é uma boa mãe, entende? Aí quero trazer isso daqui também, né? Para quem passou também muito por um processo de despertar espiritual, ou pessoas que vão passar ainda por isso, teve infâncias bastante difíceis. Então, a pessoa que ela já nasce com um propósito assim muito grande na vida, ou tem algo assim a ser desenvolvido aqui na Terra, uma missão forte na Terra, são pessoas que passam por situações de infância bastante pesado. Problemas na família, problema com alcoolismo, problemas com drogas, enfim, né? Tudo isso também traz muito daqueles que estão num caminho para despertar. Todos aqui tá num momento diferente, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu despertar ali, cada um tem a sua missão. Viemos aqui nessa terra realmente cada um para cumprir aí uma missão, né, de evolução aqui. Mas é isso que eu quero falar sobre o despertar espiritual, que não é fácil, que no momento você não vai entender nada, que no momento você vai questionar tudo, você vai se sentir fora da casinha, você vai se sentir um ET da vida, mas são processos. Tenha paciência, tá consigo mesmo, porque às vezes vai parecer que não tem respostas para nada. Às vezes não vai vir intuição, não vai vir sonho, parece que Deus aí silenciou, mas é nesse momento de silêncio que você tem que voltar para você mesmo, sabe? Para você começar a entender algumas coisas, certo? É isso. Lembra-se aí da borboleta, que ela precisa ficar no casulo por algum tempo, para poder se transformar aí naquela linda borboleta, né, que sai. Usando aqui uma metáfora simples, né, mas às vezes um momento de muita introspecção que acontece dentro de nós, que para muitos até parece ser depressão, não é. Pode ser que você está passando por um despertar espiritual muito grande, certo? É isso que eu tenho para falar para vocês. Pesquisem mais sobre despertar espiritual, né? Sobre alguns tópicos. Aí eu só trouxe alguns também que eu já vivenciei. E é isso. Se cuidem. Até a nossa próxima jornada. Namastê.